A depressão é considerada o mal do século XXI e atinge não só os adultos, mas crianças e adolescentes também. Apesar da gravidade da doença, muitas pessoas ainda têm dificuldade de diferenciar a depressão da tristeza, o que pode impedir um tratamento adequado. Para a gente falar mais sobre os sintomas, riscos e possíveis tratamentos, eu converso agora ao vivo, aqui no quadro Saúde em Dia do Jornal da Manhã, com a médica psiquiatra Andréa Fetter Torraca. Bom dia, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço. As características principais da depressão, quais são? A depressão é uma doença clínica, né, onde a principal característica é uma alteração neuroquímica em algumas funções, né, em algumas áreas do cérebro, que leva a pessoa a ter várias alterações no seu dia a dia. Né? Alterações físicas, o sono pode ser tanto para mais como para menos, né? Tanto de insônia como uma hipersônia. O apetite muda demais, tanto para a queda do apetite como para o aumento do apetite. Então, assim, um ganho ou perda de massa ponderal de mais de 4 quilos durante um mês pode ser sinal de depressão. E a principal característica, a pessoa começa a perder o prazer no dia a dia. Uma tristeza? Não. A tristeza é um sentimento inato de qualquer ser humano. Né? Ele, mediante uma situação uma perda, uma dificuldade, você vai ter tristeza. A tristeza é um sentimento, não tem como você medicar uma tristeza. A tristeza é para ser vivida. Igual quando a gente perde algum ente querido e aí o pessoal fala, tem que viver o luto, é aquilo, é a tristeza. Mas aí não altera o sono, o apetite, a volição. O que é a volição? A volição é a vontade de você viver o dia a dia. Mas assim como na tristeza há choro, quem está deprimido também chora. Como que a gente distingue uma da outra? O choro da tristeza é um choro que eu costumo dizer que é uma água que limpa. Então, você chora e você se sente melhor. O da depressão, não. Tem pacientes que às vezes passam 3, 4 horas chorando e não, a angústia só aumenta. Então, não é um choro que limpa. Que liberta. A tristeza, que liberta, é bem diferente. E mediante qualquer situação, ela nem precisa lembrar de algo triste, ela vai ter esse choro, a gente chama de choro constante e copioso. A depressão, quais são as causas principais dela? A pessoa pode ter predisposição à depressão ou são situações da vida, no mercado de trabalho, nos relacionamentos que levam a pessoa a ter depressão? Os fatores predisponentes da depressão, a gente tem principalmente o fator genético, os fatores sociais, socioeconômicos, né? O estilo de vida da pessoa, as dificuldades que ela passa, tudo pode favorecer a depressão. Mas não é todo mundo que quer que vai ter ou não, né? Você tem que ter um fator predisponente e geralmente já tem uma genética pré-definida. É como um diabetes, que por mais que você tem que ter um estilo de vida adequado para não adoecer. Né? Se algum familiar teve, aumenta a incidência nessa família. É mais ou menos equiparado ao diabetes. Tanto na incidência, por exemplo, o diabetes atinge 10% da população mundial. A depressão também. Né? E hoje a gente sabe que são as doenças inflamatórias, né? Colesterol alto, triglicérides, hipertensão arterial, diabetes e a depressão estão todas envolvidas num mesmo mecanismo de ação, né? É uma doença inflamatória também. Depressão não tratada, não controlada, pode levar a quê? Primeiro, um indivíduo com depressão, ele não consegue pensar adequadamente. Então, assim, a capacidade de concentração dele diminui, a capacidade de tomada de decisão. Como a autoestima geralmente está baixa, é um indivíduo que ele está aquém do que ele pode fazer no dia a dia. Então, assim, mesmo uma depressão leve a moderada, a pessoa já tem certas deficiências no trabalho, na área familiar, na área social e, se não tratar, em alguns casos, pode levar a uma ideação suicida, né? Que esse é o maior risco da depressão. Depressão tem cura ou tem tratamento? E quais são os principais? A gente não fala em cura, a gente fala em remissão dos sintomas.
né? Eu costumo dizer para os meus pacientes que não... Existem alguns novos estudos que falam que é uma depressão, que uma vez tem depressão, trata a vida inteira. Outros estudos falam que você tem a remissão, né? Você trata por um tempo, faz a redução da dose e vê como esse paciente está. No primeiro episódio depressivo da vida de uma pessoa, em torno de 50% pode ter recidiva da doença. No segundo episódio já sobe para 80%. O tratamento é com medicamentos ou pode ser também com terapias, ou os dois juntos? No caso de uma depressão leve, se tem alguns fatores sociais, né, psicológicos bem evidentes, né, há estudos que falam que o exercício físico ou a psicoterapia tem equivalência com a medicação, né? Mas a maioria dos casos precisa usar medicação, né? O risco é muito grande e a inabilidade desse paciente, né, para a vida cotidiana é muito grande. Podemos falar em prevenção à depressão e aí ele pergunta de situações que podem ou não levar à depressão. Por exemplo, bullying em crianças pode levar a uma situação de depressão? Assédio moral no trabalho contra um adulto pode levar essa pessoa à depressão? Pode, mas tudo vai depender da genética desse paciente e também da maneira como ele lida com os problemas, da maneira como ele lidou, né, como ele aprendeu a lidar na infância, na adolescência, na vida adulta, né? E não é todo mundo que sofre bullying que vai ter depressão, né? E tem, às vezes, pacientes que vão apresentar depressão sem ter nenhum fator social que desencadeou aquilo, né? Existem, por exemplo, situações de luto, aumenta, né? De desemprego. Esses dias eu li um artigo que falava que populações hétero e homossexuais, né? Os homossexuais têm 2 vezes maior incidência de depressão que a população de heterossexuais. Então, assim, a gente já tem estudos que, né, populações mais vulneráveis, né, climatério, né, às vezes até um infarto. Climatério popular, menopausa nas a mulheres. Menopausa é a última menstruação da mulher, né? O climatério, é essa fase. Substâncias químicas podem levar à depressão? E quando eu falo substâncias químicas, vão desde alimentos, de medicamentos ou drogas. Podem levar à depressão ou não? Pode. Tem várias substâncias, por exemplo, no caso do álcool, né? O álcool tanto pode desencadear uma depressão, como a depressão desencadear o uso abusivo do álcool, né? Então, o álcool é depressiogênico, né? Tanto que, por exemplo, um paciente alcoolista, a gente normalmente, né, dependendo do caso, a gente faz a abstinência do álcool e aguarda um mês para ver se esse paciente vai permanecer com sintomas depressivos ou não, para daí tratar, né? A cannabis sativa, a maconha, às vezes se confunde muito, porque a maconha dá o que a gente chama de síndrome amotivacional da cannabis sativa. O que é isso? A motivação do paciente, às vezes, se parece muito com o do uso, né? Como a depressão não tem motivação, mas aí é de um mecanismo diferente, né? de ação. A cocaína é muito depressiogênica, porque ela depleta todos os neurotransmissores, a dopamina, a serotonina do indivíduo, então dá muitos sintomas depressivos. Medicações benzodiazepínicos, né? Corticóides, né? Mas tudo vai depender da necessidade ou não do uso, né? Doenças desencadeiam muita depressão. Qual que é o médico que faz o diagnóstico correto da depressão? Qual que é o indicado? Um médico especialista em saúde mental, né? Que o psiquiatra é um médico que faz 6 anos de medicina, mais 3 em especialização em saúde mental, né? Mas isso, assim, na rede pública, em geral, todo médico teve as aulas de psiquiatria, né? Às vezes, num caso, é como eu trato uma hipertensão simples, alguma coisa mais, né? Mas quando for uma hipertensão mais, você tem que consultar um especialista. Então, mas assim, o clínico geral,
tem que estar habituado, pelo menos, a reconhecer, né? Porque é um paciente que ele roda muito, né? Ele vai em muitos médicos com muitas queixas físicas, né? Muito cansaço, dor muscular, prostração física, né? Às vezes tem pacientes que falam assim, minhas pernas pesam, doem, né? Principalmente idoso tem muito sintoma físico, ele não tem sintoma emocional, nem de outra origem psíquica. Muito obrigado pela sua vinda. Eu Até uma agradeço. próxima entrevista. Eu que agradeço.